e o versículo de número 11. Quando você encontrar, você diga amém. Paulo, ele escreve uma carta a esse povo de Coríntios, e ele diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. 12. Porque agora vemos por espelho e não por enigmas, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecereis como também sou conhecido. Você está com o coração preparado para receber essa mensagem? O louvor é para isso, é para preparar o meu coração, porque a gente vai para a igreja, a gente não sabe o que vai ser pregado, é verdade ou não é? Às vezes a gente vai pensando, o pastor hoje vai pular no mistério lá, mas Paulo, amado, escute uma coisa. Paulo, quando ele escrevia esse povo de Coríntios, tinha um coração muito duro, esse povo. Eu sou nordestino, e nós temos uma fama de ter um coração duro. O povo nordestino tem a fama, a cultura muito dura de lidar. Tudo é na base da peixeira, da porrada. O respeito é difícil. E Paulo, quando foi escrever essa carta para Coríntios, ele não foi diferente. Eu fico imaginando eu chegando lá no Ceará, lá no meu Piauí, para pregar para aquele povo. Isso vai acontecer ainda, eu vou passear lá se Deus quiser. Eu fico imaginando. Mas Paulo, quando ele escreveu, ele estava cheio do Espírito de Deus. Porque ele diz, e logo nós somos o quê? Conhecido. Como é que as pessoas têm te conhecido na rua depois de entregar a vida para o Senhor? Fecha teus olhos. Meu Deus, graças eu te dou por estar aqui mais uma vez neste lugar para pegar a tua palavra. Graças eu te dou, meu Deus, pelo meu fôlego de vida, pela batida do meu coração, pela minha família, por tudo que o Senhor tem feito. Por isso agora, meu Deus, usa os meus lábios para falar de Ti, usa meus lábios para falar com Tua igreja, unge o ouvido para ouvir, o coração para receber, e essa palavra vá e percorra toda a terra, e faça, meu Deus, que todo homem, que toda mulher que conheceu a Tua verdade, para de ser menino e cresça na fé. Meu Deus, e essa palavra que é poderosa, ela vá e faça prosperar naquilo que está sendo enviada, em nome de Jesus. Diga amém. Diga graças a Deus. Pode tomar seu assento aplaudindo o Senhor. Essa aqui é para mim, pastora? Água com gás. Eu gosto. Vamos lá. A partir do momento que nós conhecemos a palavra Cristo Jesus, alguma coisa boa tem que acontecer. É verdade ou não é? Algo bom tem que acontecer nas nossas vidas. Devemos, pois deixamos o que? Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, dizendo que nós somos novas criaturas. Eu não posso andar mais como menino, agir como menino. Segundo a teologia, meninos lá no sul chama guri, criança. Hoje, as igrejas, amados, a maioria das vezes, ou pelo menos leva um tempo para a pessoa crescer espiritualmente. O que é uma criança? A criança, você dá a ela leite, né? Na mamadeira. Eu não tomei isso porque eu não tive esse privilégio. Eu comia mesmo, era migal, no dedo. Essa era a mamadeira de pobre da minha mãe. Mas para um crescimento de uma criança, a mãe e o pai, eles dão uma mamadeira. Pode ver quando a mulher faz o chá de bebê, a primeira coisa que ela pede lá é uma mamadeira, né? Mamadeira, fralda, pano, essas coisas.
Por quê? Porque a criança ainda não sabe usar garfo, talheres, colher para comer. E ela usa essas coisas de criança. No mundo espiritual, quando eu me converti, ou nós se convertemos, às vezes leva um tempo para nós crescer espiritualmente, mas isso tem que acontecer. Paulo ele diz assim: quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino. E hoje, pessoas com 1 ano, 2 anos, ela não pode mais agir como menino dentro da igreja. Meu Deus, o que será que ela quer hoje? Ó, pastor, é o Pix. Ó, obrigado, minha esposa. Cheguei em casa, vou fazer uma massagem no seu pé. Então, Paulo, ele diz que alguns levam tempo. Você pode ver que muitas crianças, tem crianças hoje, amado, tem crianças hoje que me dão um nó no celular. Eu vejo esses meninos do evangelista Felipe, do pastor Johnny. Esse menino aqui, outro dia eu fui jantar naquele palácio dele lá. O menino estava num negócio lá e eu falei: meu Deus, como é que esse jovem, quer dizer, ele está crescendo. E nós, espiritualmente falando, nós temos que crescer espiritualmente, não somente na igreja, como também na nossa casa e por onde nós andar. Você viu o que ele falou? Como é que nós somos conhecidos? Como é que as pessoas têm te visto na tua casa, na tua rua, no teu trabalho, na escola, na faculdade? Porque senão o evangelho significa boas novas. Que adianta eu entreguei a vida para Jesus há 22 anos, eu, Manuel, em 2002, já vai fazer 23. Imagine eu andar com os mesmos hábitos que eu andava antigamente. Eu estava o quê? Menino. Hoje, o que tem de pessoas, escute isso, que larga a igreja, que larga a casa de oração por qualquer coisinha. A mamadeira não pode estar o leite um pouquinho a mais de açúcar ou menos açúcar, que a pessoa já reclama. A mamadeira é isso. O Paulo, volta uma página aí, ó, aqui mesmo em 1 Coríntios, capítulo 3, Paulo diz assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como os espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo. Pessoa, amado, eu passei por uma igreja em Santo André, e uma irmã, a gente costumava perguntar quantos na teologia, né? Quanto tempo de igreja você tem? Aí a pessoa levantava e tal, assinava lá um livro, deixava lá na frente: ó, eu tenho 2 anos de igreja, 5 anos. A pessoa tinha 19 anos de igreja, já estava no 11º ministério. E não é porque os ministérios fechou, é que a pessoa não se adequada em lugar nenhum. Porque o problema não está no resgatando vida ou no Assembleia de Deus. O problema está na pessoa, e quem concorda diga amém. Quando a gente está com problema, em qualquer lugar que nós formos, o lugar é horrível, é verdade ou não é? É menino, o menino não cresce, ele sempre vai agir para o menino. Paulo ainda considera assim, verso 2: com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Verso 3: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, disserções, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? É muito fácil você discernir uma pessoa espiritual de uma pessoa carnal. Cadê a pessoa, pastor? Ah, não vou mais não na igreja não, porque não me deram mamadeira com açúcar. Eu queria era com, sei lá, como é que chama aquele negócio lá? De velho, coisa minha, de velho, que põe no café. Em vez de açúcar, adoçante. Amada, tem pessoas que reclamam de tudo, é verdade ou não é? Não cresce espiritualmente. A palavra de Deus, em Hebreus está escrito que ela é maior e mais poderosa do que uma faca de 2 gumes. Ela entra e ela sai fazendo efeito.
Então eu tenho que crescer e eu tenho que parar com meus hábitos de criança. E quem concorda, diga amém. E quando fala criança aqui, é criança espiritual. Mas como tem pessoas, lá no nosso a gente chamava morfino. É aquela pessoa que não me toca, qualquer coisinha está espanando. Mas eu separei aqui 4 tipos de pessoas, porque eu ainda tenho que trabalhar hoje, você acredita, amado? Às 22 horas ainda tem que estar lá no alfabeto, 21h30. Tem que estar lá ainda. Mas escute, eu separei 4 tipos de pessoas que hoje a gente encontra dentro da igreja. Pastor, qual é o primeiro dele? Quem quer saber, diga amém. O fraco. É aquele que é vencido facilmente. E tem como cuidar? Romanos, a gente vai passear um pouquinho na Bíblia. Eu gosto desse negócio, mas passear um pouco. Romanos capítulo de número 15. É o próprio Paulo que escreve também. Romanos capítulo 15, eu falei o versículo. Vocês estão ainda aqui comigo? Diga amém. Amém. Capítulo, desliga aqui para mim, por favor, pastor. Ô pastora, eu agradeço aí pelo bem, mas Romanos capítulo de número 15, o verso 1, está escrito assim: mas nós, diga assim comigo, mas nós que somos fortes. Deixa eu ver se essa pessoa está forte. Olha para essa pessoa do teu lado, vê se ela está com cara de forte mesmo, ou está com cara de menino. Ó, Paulo, ele escreve a carta a Romanos, e ele diz assim: mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. O que Paulo está dizendo? Está fraco, ô Marcelo? Está fraco, Milton? Anda comigo, que nós vamos se fortalecer no Espírito de Deus. Mas não fica falando, rapaz, é mesmo, todo mundo é fraco, todo mundo é doente. Escute uma coisa: aquele que prova do sangue e da carne do Senhor Jesus, não pode andar fraco, porque ele diz que nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então Paulo diz assim: mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar nós mesmos. 2, portanto, cada um de nós agrade o seu próximo no que é bom para edificação. Você está fraco na fé? Se você não andar com outro fraco, você vai cair. Jesus, ele disse: poderá andar 2 juntos, se um não estiver de acordo, ou tem como um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. A mesma coisa é uma pessoa fraca se aproximar de outro fraco, ambos vão cair. E quem concorda, diga amém. Pastor, eu estou fraco. Eu não tenho vergonha nada, amado. Eu sou pastor. Eu já pedi esboço de pregação, eu já pedi oração, eu já pedi para pessoas jejuar por mim. Tem vergonha? Não. Quando eu estou meio fraco, eu vou até os fortes, meu amigo, vamos orar. Pega aqui na minha mão e vamos dobrar nosso joelho e vamos orar, vamos jejuar. Nós temos que fazer alguma coisa, porque pneu murcho, amado, não pode se andar. Nós temos que andar com pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. É isso que Paulo está falando. Aí a pessoa está fraca, ao invés dela procurar uma solução, em vez de encostar nos obreiros, nos pastores e pedir uma oração, ou um jejum, ou sei lá o do que, um alimento espiritual, ela se afasta e fica culpando os outros. Outro dia uma irmã: pastor, não sei, acho que não vou mais, porque não sei o que, não sei. Minha irmã, sai de perto de mim, vai. Não fala essas coisas perto de mim não, pelo amor de Deus. A gente jejum, a gente ora no começo, faz oração no começo do culto, faz louvor, faz oração, e a pessoa não se fortalece. O problema não está em quem está pregando, o problema é de aquele que não está buscando. A criança, se a mãe não der o de mamar, ela morre dentro do berço de fome. Mas nós já deixamos de ser criança, nós já somos adultos, nós sabemos aonde tem o alimento, é verdade ou não é? Aonde está o alimento espiritual? Aqui na casa de Deus.
A pessoa não quer mais vir, não quer mais, está fraca, porque ela não se alimenta. Segundo tipo de pessoa, pastor, qual é? Ah, meu Deus, o menino, ele chora por tudo, ele murmura. Olha só, abra aqui comigo. O menino é difícil de lidar com ele, amado. Só sabe questionar. Romanos capítulo 9, voltam as páginas aí. O versículo de número 20 e 21. Ou não tens, aliás, verso 20. Mas o homem, quem és tu? Que Deus replica. Porventura a coisa formada dirá: o que o formou? Por que fizestes assim? Verso de número 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer o vaso de honra e outro para desonra? Quem crê que Deus é poderoso aqui, diga amém. Se você entrou aqui como um vaso fraco, um vaso amassado, um vaso cansado, se aproxima do oleiro, porque ele tem as mãos poderosas e ele vai te renovar no Espírito, e você vai sair daqui cheio do azeite do Espírito de Deus. Mas não reclama. Deus é poderoso. Olha aqui, vocês estão diante de um camarada que bebia demais, fumava demais, mas olha como é que eu estou forte hoje, meio magrinho. Mas no Espírito, rapaz, quem me conhece aqui há muito tempo, o pastor Diogo, já me conhece há 20 e poucos anos. Pastor, já perdi, já ganhei, mas você já viu dizendo, o Manuel se afastou da presença de Deus. Porque eu não estou pegado nessas coisas que eu tenho, eu estou pegado no meu oleiro, no meu Redentor. O Paulo, ele diz assim, ó, o verso 20. Mas, ô homem, quem és tu? Olha aí para a pessoa, vê se ele está com cara de homem forte ou de mulher forte, ou se está com cara de menino. Quando Moisés faleceu, quem andava com ele era Josué. E quando a gente perde nosso amado, uma pessoa da nossa família, a gente fica triste, sim ou não? Mas sabe o que Deus falou para ele? Josué, meu filho, seca essas lágrimas aí, se levanta, pega esse povo e tu e Caleb e atravessa esse Jordão, porque o povo vai herdar a terra que eu prometi. E o que Deus deu para ele? 2 armas. Se esforça, Josué, e tenha de bom ânimo. Escuta, a igreja do Senhor. Se você entrou aqui triste por alguma coisa que te aconteceu esses anos, esse mês, essa semana, hoje você vai sair daqui esforçado no Espírito de Deus e muito animado para vencer todas as coisas que te vier o contrário, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, mas antes ela faz efeito naquilo que é enviada. Você só precisa se encher do Espírito de Deus. Quem conhece aquela galinha chamada d'Angola? Galinha d'Angola, conhece aí? Se você tiver uma lá atrás cozida no domingo, ela quer que ela fale? Ela faz trofá. Tem irmão que nunca sai da prova, né? Como é que tá aí, irmão? Hoje tá tinindo? Ô, pastor, se você soubesse a minha vida, aí já começa a desmoronar, é verdade, não é? Não, nem conta, pelo amor de Deus. Ô, amado, que espírito é esse que não fortalece essa pessoa? Quanto mais eu busco, mais eu me encho. Mais eu coloco aqui, ó, mais esse copo vai encher. E Paulo, ele dá essas intenções, ele dá essas referências. 1 Pedro, mas todos os meninos têm que crescer um dia, é verdade ou não é? Imagina eu com 20 e tanto, o tanto está dobrando quase 3 vezes já. Pela cabeça dá para ver, o cabelo já foi embora. Imagina eu com mesmas coisas de menino. O jovem, o adolescente, ele tem um pensamento. Aí alguns aprendem sem sofrer com o sofrimento dos outros. E eu tenho que passar pela moinha, que nem diz o pastor Célio Couto. Eu tenho que passar por onde eu passei. Teimoso, não acreditava. Mas um dia o menino tem que crescer. Diga assim, um dia o menino tem que crescer. 2 Pedro, vai lá no finalzinho. 2 Pedro, capítulo 2.
2 Pedro, capítulo 2, e o verso de número... Eu falei 2 Pedro, 1 Pedro, é só voltar mais uma página. Capítulo 2, verso 1. E como é que eu sei como a pessoa está começando a crescer espiritualmente, pastor? Pedro nos ensina aqui, 1 Pedro, ó, capítulo 2, verso 1. Deixando todo o que, igreja? Vocês não estão com Bíblia aí, não? Deixando, pois, todo o que? E todo e fingimento. Está fingindo que está forte, mas por dentro está oco. Não se enche do Espírito, não tem alegria, não tem força. E quem te disse que a maior promessa de Deus para a tua vida, para a minha vida, é morar em casas deslumbrantes, andar em carro igual do Carreta e do Milton? Não, isso aí, amém. Mas ainda que você não tenha um desse, a maior casa e a maior mansão, Jesus em João 4, ele já foi lá fazer essa mansão para nós. Porque eu não sei se você sabe, mas Jesus é filho de um carpinteiro, e por final ele se tornou pedreiro também. Então aqui, ó, deixando, pois, toda a malícia e todo engano, e fingimento, inveja e todas as murmurações. Oh, rapaz, de uma boca que sai a murmuração não pode sair profecia. E você tem poder na sua boca, nas suas palavras. Então você tem que profetizar. Esse Manuel era fraco, mas agora ele é forte. Esse fulano era fraco, mas agora ele é forte. Quando eu perdi uma casa que eu tinha muito boa, eu falei, agora eu estou no barro de novo. Mas aí um homem chamado Anderson Duarte, ele falou, você nasceu com casa? Você nasceu com isso? Não, mas com 2 braços, e com 2 pernas, e com olho, e com boca você nasceu. Inteligência e poder Deus te deu, vai conquistar de novo, meu filho. É isso que nós temos que pensar. Olha que o Paulo, aliás Pedro, diz assim, versículo de número 2: desejai fitosamente, como meninos novamente, nascidos, e o leite racional, não falsificado, para que por ele vedes crescendo. Escute, você não está tomando mais leite porque você não é mais criança, mas você tem tomado da Santa Ceia, você tem comido da carne e do sangue de Jesus. E Ele é poderoso para levantar os fracos e os caídos. Jesus diz assim: vinde a mim todos vinde a mim todos os caídos, todos os fracos, e eu vos fortalece. Perdão. Quando a pessoa está fraca, pastor, para onde? Quando eu estou doente, eu tenho que correr aonde? No médico, e falar o que eu estou sentindo. Mas a pessoa hoje, amada, entra na igreja, não ora mais, não louva mais, não chora mais, não se fortalece mais. Era isso que eu queria falar. Não se fortalece, porque ela entra, ela não vem mais buscar a Deus, ela vem buscar como é que o pastor está vestido, como é que a irmã vem com o cabelo. Escute uma coisa, escute o que Pedro nos ensina. Versículo 3 diz assim: se é que já provaste que o Senhor é benigno. Quem tem provado que a palavra de Deus ela é benigna e é forte, diga amém. Então receba do Espírito de Deus aquilo que te faltava, para você sair daqui hoje cheio de alegria. Se fortalecer, mano. O Pedro lhes ensina a palavra de Deus. Eu gosto desses estudos. Eu gosto. Hoje eu trabalhei muito. Comecei às 5, parei por volta de 2 horas para dar uma meditada. E quem fez meu esboço agora é a Duda. Quem faz é a Duda, que é minha filha mais nova, ou minha filha mais velha, a Bruna. Hoje ela me mandou um esboço também. Estou ensinando eles também a se fortalecer no espírito. Tem que se fortalecer, porque dias mal vêm. Você pensa que está passando por luta agora? Foi pregado aqui, eu acho que foi o pastor Johnny. Luta está por vir, meu filho. Então nós temos que estar como? Forte. Verso de número 4: e chegando-vos para ele a pedra viva. Quem é a pedra viva?
reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus ele é preciosa. Oh glória! A pessoa pode te reprovar porque você está aí pelejando, mas para Deus você é uma pedra preciosa. Então se fortalece, busca o Espírito de Deus, não deixa essas coisas te derribar. Falamos do segundo. Qual é o segundo? O menino só chora, só murmura. Ah, nada tá bom. O menino briga por tudo. Amado, eu me lembro que eu batia nos meus irmãos. Batia não, eu apanhava, que eu nunca bati ninguém, por causa daquelas bolas feitas de palha de milho. Ai meu Deus, se eu pegasse na bola do meu irmão, levava uma surra tão grande. Até agora na vida só apanhei, mas eu aprendi a ser homem. 3. Ai meu Deus, esse aqui graças a Deus não tem. O cristal. Ele trinca com tudo, ele racha com qualquer coisa. Vamos lá, irmão, hoje eu estou para a guerra. Ai pastor, hoje eu estou igual faca desembanhada, não sei de qual lado é o gume. Amado, a pessoa cristal é difícil. Eu fui líder há alguns anos, 9 anos, é por isso que eu caí de todos os meus cabelos. Eu falei, a partir de hoje eu não trabalho mais para ninguém com CLT. Não aguentei, amado. Ou como ser humano é difícil. O cristal, nada para ele tá bom, trinca com tudo. O cristal, pastor, o que ele faz? Não me toque, se ofende à toa, com qualquer coisa ele emburra. É verdade, né? Fica de bico. Quem aqui já são batizados e toma Santa Ceia e são filhos de Deus, diga amém. Então você tem que deixar de ser cristal, porque nós somos chamados de pedra e rocha. E rocha, meu amigo, quanto mais bate, mais ele fica duro. Nós somos igual o trigo, quanto mais bate, mais nós enche, mais bolo nós fica bom. A pessoa é um cristal. E onde está isso? Mateus capítulo 13. Vamos lá. Oh rapaz, você já andou com pessoa cristal? Oh meu santo Deus, ele racha com tudo. Aí depois ele vem com aquela história, não, porque eu não gostei daquela música, eu não gostei daquele som. É verdade, não é? 13:2, Mateus, o Evangelho, está escrito assim, Mateus capítulo 13, versículo 21, não é 2, mas não tem raiz em si mesmo. Oh, qualquer coisinha está caindo. Quem conhece bambu, aquelas varas bambu, leva, segundo quem planta aquilo, anos só para baixo, enraizando. Aí depois nasce aquele brotinho. Aí vem aquele vento que nem vem em São Paulo, cai todas as árvores. O bambu não, ele fica lá, estrala para um lado, estrala para o outro, mas ele não quebra. Isso é aquilo que é nascido do Espírito. Pode vir o cristal, pode falar mal, pode falar o que quiser, mas ele continua, permanece na fé. A pessoa cristal não, por qualquer coisinha ele está saindo. Escute, se você um dia ou pensou, está pensando em dar as costas a esse ministério, se não está dando as costas para ministério, parede não salva, mas a palavra de Deus ela é salvadora. Não, o cristal ele dá as costas, ele fala, eu não vou mais, ó. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, não sustenta em ministério nenhum. Eu tenho 22 anos de igreja, mano, em 2 ministérios, e do outro eu passei que eu estava passando fome. Eu falei, não, vou para aquele tem alimento espiritual e coisa. Você está entendendo? Ó, de pouca duração, é chegada a angústia, a perseguição, por causa do quê? Da palavra, e logo se ofende. Ah não, nem procura mais as pessoas, né? Já sai do grupo. Eu tinha um grupo de obreiros de 40 e poucos obreiros. Um dia o casal de levitas saiu. Eu falei, mas falou com quem para sair? Aí à tarde, cadê? Não tinha ninguém para fazer o louvor à noite. Um dia de domingo de Santa Ceia. Se ofende com qualquer coisa. A pessoa está ferida com ela mesma. Por quê? O que que Mateus ele escreveu aqui?
mas não tem raiz em si mesmo, não se enraize na palavra. Quando nós estamos com fome de carne, o que é que nos enche? Hoje eu comi uma costela, rapaz. Hoje eu trabalhei com uma perita. Ela falou que eu terminar aqui eu vou te levar numa churrascaria. Você gosta de uma boa comida? Eu falei, se a senhora pagar, eu gosto de qualquer comida. Aí ela falou, não, vou te levar numa churrascaria na Anália Franco. A Anália Franco só mora top, né? Pastor Rodrigo já morou naquela região, né? Eu falei, aonde mesmo? Ela falou, lá na Anália Franco. Eu falei, então, nem água eu vou tomar mais. Então, amado, do que nós se enche quando estamos com fome? De comida. E quando a nossa alma está abatida, Davi ele disse o quê? Espere em Deus, e ainda louvarei o nome do Senhor. Ô alma abatida, ou você mulher que tem sido ferido, homem, por homens daqui dessa terra, se espere em Deus, sempre. Versículo de número, aliás, o cristão não tem jeito, amado, se ofende com qualquer coisa. Já pensou que Jesus fosse assim? Da primeira chicotada ele falasse assim, aquela Dalva, aquela Camila não merece essas coisas não. Não, nós temos que lutar até o fim, amado. Nós temos que usar nossas armas espirituais e lutar até o fim e parar de ser menino na fé. Pastor, e qual é o outro? Esse é o meu. Esse eu estou encaixado, que eu separei 4 classes de pessoas que tem na igreja. Qual foi o primeiro? O fraco, o menino e o cristal. E o quarto e último, para me terminar, o vencedor. O vencedor, independente da situação, ele fica firme. E qual é o alvo do vencedor, pastor? Quem quer saber, diga amém. Ninguém desvia o vencedor do seu alvo. Ele sempre está indo para frente, porque de trás ele já veio. Ele está sempre procurando subir, porque de baixo ele já veio, amado. O vencedor ninguém para. Romanos capítulo 8, vamos lá. Romanos capítulo 8. Cadê meu Romano? Tá aqui, eu pensei que ele tinha saído de férias, mas tá aqui o meu Romano. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim, versículo 36. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. O cristão ele não vai, o fraco ele não vai. Na primeira morte ele já morre. Eu costumava falar que tem pessoas que a morte está se arrumando lá no Ceará para vir matar ele aqui em São Paulo. Ele já morre antes de ele chegar na metade. É verdade, não é? Ele já está, não, meu Deus, não. Mas Paulo ele escreve dizendo assim, como está escrito: por amor de ti somos entregues todos os dias. Fomos reputados como ovelha para os matadores. Verso 37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores em Cristo, naqueles que nos amou. Porque, versículo 38, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades, nem o presente e nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma criatura ou outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele falou assim: está fraco, menino? Vem aqui que tu vai crescer, não mais com uma madeira, mas com uma palavra de Deus. Escuta, igreja resgatando vida. Se você veio até aqui hoje para ouvir esta palavra, você vai sair daqui homem espiritual, mulher espiritual. Quanto mais bater em você, mais crescer você vai espiritualmente. Porque Jesus apanhou, rapaz. Você sabe da forma que Paulo morreu? Ele escreveu essa carta. Ele falou assim: quanto mais bater em nós vamos crescer. Porque isso é o amor da palavra de Deus. Amado, para de... Não vou não, pastor.
E o pior é que acontece isso no meio dos marmanjos, cabelinho branco já, né, mano? Que a gente pensa que tem futuro. Eu já formei muitos obreiros. E a gente não pode formar obreiro por amizade. Porque na primeira espanada que der, ele vai embora. Como é que nós temos que formar obreiro? Como nós resgatando vida? Primeiro dá sal, dá fel. Se ele comer e dizer glória a Deus, é porque ele é do retetel. Ele é da obra. Paulo está dizendo, ele escreve: pastor, e o que eu tenho que fazer para ser um vencedor? Filipenses, vamos lá, capítulo 3, eu já vou terminar. Você vai para casa cedo. E se quiser comprar uma pizza para nós antes de sair, a gente recebe. Pastor, você só fala comigo duas coisas que crente gosta de fazer, mano: conversar e comer. É verdade, não é? Você já vieram aqui de domingo de manhã antes do culto começar? Parece a feira do rolo. Todo mundo conversando alguma coisa. E quando abre uma marmita, nós avança. Filipenses, capítulo 3. Quem encontrou, diga amém. Olha o que está escrito. Verso 1. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor, ou se alegrai. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas em segurança para vós. O vencedor, ele gosta de ouvir. O vencedor, ele gosta de ser corrigido. Porque, amado, escute uma coisa: nós aprendemos não é falando, é ouvindo. Uma vez um camarada chamado Nestor Saião, ele me chamou a atenção. Eu tinha 21 anos de idade, não eu me lembro, lá na Granja Viana. Eu falei: quem ele pensa que ele é? Nem minha mãe falou assim comigo. Mal sabia ele que o meu crescimento estava naquele homem, profissionalmente e como homem, como família. Paulo, quando ele escreve aqui a carta aos Filipenses, ele chama de quê? De irmãos. Verso de número 2. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos meus obreiros, guardai-vos dos síquios, porque somos nós que servimos a Deus no Espírito. Paulo, quando ele diz isso, ele está falando para quem? Para as pessoas fracas, para se fortalecer, para que não volte atrás. Escute, igreja do Senhor, nós estamos vivendo um momento muito difícil no Brasil e no mundo, e vai piorar. Ai, pastor, eu pensei que o senhor ia falar que eu ia amanhã amanhecer lá numa casa no Morumbi. Quem sabe? Mas vai piorar. Mas nós não andamos em crise, nós andamos em Cristo. Paulo, ele está ensinando o povo que estava na piora, mas ele está ensinando com correção e dizendo, versículo de número 4: ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida, pode confiar na carne, e ainda mais eu. Ele está dizendo, sai. Versículo de número 13: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e que, esquecendo-me de as coisas que atrás fica, e avançando os que estão diante, oh glória. O vencedor, ele não fica murmurando as coisas que perdeu. O vencedor não fica naquele negócio, não, mas aquela outra é mais cheirosa, como o perfume, porque aqui você está agora. Ah, mas a outra era não sei o que, mas aquele emprego era não sei o que. Olha para frente, olha sempre para o alvo, porque o versículo 14 ele escreve dizendo assim, aliás, verso 13, a parte B, aliás, 14: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana no vosso coração de Deus em Cristo. Aí ele diz, versículo 15: pelo que todos quantos já somos feitos, sinta isto mesmo, e sentis alguma coisa,
de outra maneira, também Deus revelará. Amado, eu sou maravilhado com a revelação de Deus sobre a sua palavra. Mas não é dizer que eis que eu te digo que você amanhã vai amanhecer dentro de uma X7 da BMW. Não é isso que Deus prometeu quando Paulo estava sofrendo e escrevendo essas cartas de dentro da prisão. Qual foi, pastor? João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele quer não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a história de um vencedor. Pastor, e como é que eu faço para chegar até essas pessoas? João 5, termino. Eu falei qual João? 1 João. Perto de Apocalipse aí. João. 1 João. Capítulo 5. Quem encontrou, diga amém. Olha o que João escreve. Verso de número 4. Porque todo que é nascido de Deus, aleluia, e esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa, aleluia. O vencedor, ele não retrocede. O vencedor, ele não olha para as dificuldades. O vencedor, ele não anda murmurando. O vencedor, ele não fica triste com as coisas. Ele não trinca. E o vencedor, ele sempre olha para o alvo. Ele tem o exemplo como aquele que arrastou aquela cruz e foi crucificado. Ele disse: Pai, passa de mim